Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87 da nossa Rádio Piraberá. Estou recebendo hoje um cara bem conhecido e querido da nossa região e que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Estou falando do Rafael Verlich, mas para muitos, Doutor Rafael. Tudo bem, Rafa? Beleza. Tudo bom, Diego? Obrigado pelo convite. Boa tarde. Saudação a todos, né, que estão assistindo, que estão acompanhando aqui. E prazer aí fazer parte aí desse teu quadro, né? Sim. Ô, Rafa, vamos começar contando um pouquinho da tua origem, né? O Hum. Rafael é filho de quem? É natural de Joinville? É natural do distrito de Piraberaba? Né? Como que é esse início do Rafael? Então, para quem não me conhece, né, eu sou filho do Edonir, Dr. Edonir, né? Médico ali do hospital de Piraberaba, né? E da Mari Rose, né? Os dois vieram de Bom Retiro para cá. Bom Retiro, cidade, né? Perto de Lages. E eles casaram, vieram para cá e eu nasci em Piraberaba, nasci no Hospital Bethesda. Nasci aqui, cresci até passar na faculdade, né? Que foi em Floripa. Foi o tempo que eu vivi fora de Joinville, mas fora isso, a minha história toda é aqui em Joinville. Ô, Joinville e Rafa, Piraberaba, os né? pais, quando moravam lá em Bom Retiro, perto de Lages, né? O teu pai já era médico? Já estava formado lá? Não, então, ele nasceu em Rancho Queimado, foi para Bom Retiro, cresceu em Bom Retiro, né? E ele saiu de lá para estudar em um convite para vir trabalhar no hospital, e daí ele veio, conheceu, gostou e ficou por aqui. Tu lembra o ano que o pai chegou aqui junto O com a mãe? pai, ele veio em... Isso. Bom, assim, o pessoal que é de 40 a mais não precisa nem contar do Dr. Edonir, Uhum. né? Dr. Edonir, na época que o Bethesda, né, fazia tudo, era maternidade, era pediatria, era tudo, Uhum. né? Eu conheço muitas pessoas que nasceram pelas mãos do Dr. Edonir e que falam com muito orgulho. Então, assim, dispensa qualquer apresentação aqui o pai do Rafa. Mas hoje a gente está aqui para contar um pouco a história do Rafael. Rafael, e aí você nasce aqui em Piraberaba, o pai já estava aqui, como você comentou. E desde criança você tinha essa vontade de seguir a mesma profissão do pai? Ou na infância o Rafael sonhava em fazer outra coisa? Então, sabe que assim, ó, eu até brincava, às vezes brincava no sentido de provocar o pai. Falava assim, não, eu vou, sei lá, vou ser bombeiro, mas que eu me lembro assim, eu eu nunca pensei não ser médico, sabe? Eu brincava muito, via ele, volta e meia ele ia para o hospital, eu corria junto com ele no carro, entrava junto, volta e meia, como a gente primeiro morou um tempo ali bem na frente do hospital, é uma segunda casa, quando sai do hospital ali, a segunda casa à esquerda, eu fugia e estava lá no hospital. Então eu lembro de criança assim que foi muito natural isso, assim, sabe? E não sei se eu vi o meu pai, e daí aquilo ali, para mim, era o que eu ia ser, sabe? Sim. Então, E aí veja só a importância da figura e da presença de um pai, né, Rafa? Porque assim, mesmo que você tivesse à vontade, com certeza o exemplo do pai é o que motivou. Porque se você não tivesse uma admiração pelo trabalho do pai e pelo pai, com certeza você não teria seguido essa profissão, né? não, é verdade. Sabe que muita gente sempre perguntava assim, não, vai ser médico, eu não sei. Não é que é porque era o meu pai, mas é que eu via nele, assim, realmente um exemplo, eu tinha um orgulho também, lógico, né? Como falei antes, foi o caminho natural, assim, sabe? Não me via fazendo outra coisa. Até brincava e tal, mas sabia que a minha luta era para ser médico, sabe? Sei. Ô, Rafa, e você estudou em que colégios aqui em Piraberaba? Não, então, eu fiz. A gente morou ali primeiro, na frente do hospital, e daí, justo quando eu tinha uns 4 anos, a gente mudou para frente do Jardim de Infância Caixinhos, né? E daí eu fiz ali o jardim e pré no Caixinhos, só que o colégio eu acabei indo para o Bom Jesus. Certo. E até eu nunca questionei assim minha mãe e tal, na verdade eu era criança também, né? Mas eles me matricularam lá e
eu sou luterano, né? E lá foi a igreja onde eu fui batizado. Então, eu acho que Faz todo sentido. Uhum. foi mais por causa dessa relação e a gente acabou indo Sim. pro bonde. Assim. E, Rafa, como que foi a saída para Florianópolis depois porque você fez todo o fundamental, ensino médio no Bom Jesus, correto? E aí depois vai para a faculdade. Qual faculdade que você foi? Então, aí eu fiz o vestibular, eu fiz o terceirão, no terceirão eu não passei no vestibular. Na verdade, os meus professores todos do Bonja lá, no terceiro ano, no segundo, terceiro ano, eles pegavam muito no meu pé, porque eu era da turma do fundão, mas inteligente, tipo nas provas, assim, era 8, 9, 10, 9, 10, então... E eles pegavam no meu pé para eu ir para frente, porque a turma do fundo estava me dispersando. Mas eram os meus amigos, eu não... Enfim, fiquei com eles, não passei no terceiro, na primeira. E no ano seguinte eu fiz o Energia, e daí, naquele ano, eu fui prestar o vestibular, e todo lugar onde eu prestei, eu passei. E daí, naquele ano eu passei em Floripa, passei aqui em Joinville, passei em Pelotas, passei na Evangélica, em Curitiba, enfim, eu passei em 6 vestibulares ali, sabe? E só que daí também a mesma coisa, a escolha, assim, não, eu fui pela estrutura, pela história, acabei escolhendo por Floripa, até a família do meu pai, os irmãos dele Mas é a todos, Federal. na Federal de Florianópolis. Então, acabei escolhendo lá e, enfim, foi uma ótima escolha, assim, né? A Floripa tem uma história, né, bem antiga na medicina. O pai também, ele fez faculdade lá e acabei escolhendo lá. Também, assim, como tinha família, não foi nada difícil, sabe? No começo fui lá, morei meio ano com a minha avó e daí depois o pai tinha um apartamento que ficou pronto e daí acabei ficando por lá até hoje, né? A gente tem essa estrutura lá, né? Sim. Ô, Rafa, quando tu volta já formado para cá, né? Qual que é o seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego? Então, o primeiro emprego foi no hospital, aqui de Praberaba, né? E comecei fazendo plantões. Até lembro que na época que eu comecei, até quando eu saí, isso dali mudou da água para o vinho, porque eu comecei fazendo plantões onde tinha sobra assim, de horário durante o dia, mas era principalmente à noite. Que daí os médicos já era mais difícil conseguir e tal, né? E eu fui pegando os horários que tinha ali, eu fui pegando tudo, sabe? Então ali foi meu primeiro trabalhei ali exclusivamente 6 meses e daí passei na especialização de nefrologia, que daí com a equipe da ProRim ali, né? Sim. Então aí mudou um pouco as coisas, né? Aí durante o dia era a especialização, né? A residência, né? E à noite, volta e meia, ainda tinha um plantão junto. Então era 2, 3 por semana à noite e todo dia Olha durante o só. dia. Bem, né, Rafa? Fechado. E como que você chega porque e o pessoal te conhece muito, Rafa, e você ficou muito querido também foi por conta do teu trabalho na Unidade Básica de Saúde do Centro de Piraberaba, conhecido popularmente como nosso postinho de Piraberaba, né? Como que você chega ali? Então, daí o que aconteceu? Terminei a especialização. Na época eu tinha uma vontade de fazer um mestrado e daí da ProRim ali eu engatei, eu conheci um professor lá de São Paulo, né, tinha da USP, e ele trabalhava numa área que eu sou muito afim, gosto muito, que é de prevenção de nefropatia, prevenção de doenças renais. E no laboratório lá da USP e tal, fui lá, fiquei 3 meses lá. Só que eu estava recém saindo de uma residência, onde tu já não tem muitos fundos, assim, sabe? Não, e lá, São Paulo, o custo de vida é muito alto. Então, não consegui dar prosseguimento porque lá era dedicação exclusiva, não conseguia conciliar plantão, nada. Então, voltei para Joinville e voltando para Joinville, né? Voltei a trabalhar no hospital ali, fazer plantão, mas para completar o meu horário, voltei a trabalhar com o pessoal da ProRim, mas para completar durante o dia, eu fui ali no posto de saúde, na época
era a Clarice, a coordenadora, e perguntei para ela: ó, Clarice, estou vindo de São Paulo e tal, tenho disposição durante o dia, se se tiverem precisando de médico, né? E daí ela, oh meu Deus, sério, né? Sério que tá falando isso? Porque a gente tá com uma necessidade aqui grande e tal, enfim, né? Tem, né? E, pô, então, vai lá na secretaria, pode falar com a coordenadora de RH, que eu já tô mandando mensagem para ela e a gente já te encaixa aqui. Dito e feito, foi lá. Aí, fiz lá preenchi todos os critérios e levei todos os documentos que precisava e já iniciei no postinho, vamos dizer assim, no mesmo mês, né? E logo depois teve um concurso também, e daí nesse concurso eu passei, fui também bem colocado ali, se eu não me engano, eu fiquei em terceiro no concurso para médico. E daí acabei escolhendo aqui, porque eu já tinha o vínculo de contrato, e daí só passei pro concurso, né? Sim. E daí isso era 2009. Não, 2010 que eu entrei. E de 2010, então, como concursado, trabalhei ali até 2016. Adoro o pessoal daqui, na verdade tenho uma afinidade muito grande. Não sei se enfim, a gente cresce aqui, então já conhece Sim. como, né, lidar, como atender, fica mais fácil. E também o povo daqui também é sempre muito amigável, então Sim. isso daí é recíproco, sabe? Sim, sim. Ô, Rafa, antes da gente falar da Gomed, que entra na sua vida, vamos falar também, né, do Rafa no meio político, né? Porque você se colocou à disposição da sociedade, né? Você foi candidato em 2016, né, Rafa? 16. Em 2016. Como que isso acontece? Por quê? Com qual influência? Como que isso vem? Eu me sinto até curioso de saber disso, porque tudo que a gente contou até agora não tem nada a ver com o meio político, só profissional, estudos e tal. Como que isso acontece? Então, o que aconteceu ali? A gente vinha daquela onda enfim, que aconteceu ali com a Dilma, de impeachment, e tinha muita coisa errada, enfim, eu tive uma experiência boa ali na época do posto de saúde, porque além de participar do posto como médico, eu comecei a participar também das reuniões Do- do Conselho de Saúde, e nisso ali eu também gostei muito de ter participado e acho que ajudei a colaborar ali também, enfim. E isso dali foi uma coisa que meio que também me impulsionou, porque para mim, eu achava que eu podia também colaborar com muito mais, sabe? E principalmente na minha área da saúde, sabe? Vendo ali como as coisas estavam e, enfim, eu achei assim, não, vou colocar meu nome à disposição, que se for essa a minha missão também, vamos encarar aí, vamos, né, tentar ajudar fora a medicina, como também vereador, enfim, né? Mas foi assim, é, aí o que aconteceu? Era o que estava acontecendo a nível nacional, com o que eu já tinha presenciado, né, percebido ali também, achava que poderia colaborar mais, e conversando com amigos e tal, e daí na época o Dr. Xuxo também era o candidato, né, que ele era médico da ProRim e tal. Não, é agora, então, né? Fui lá, falei com ele e também na hora que eu falei, ele falou assim, não, pô, que bom, né? Na tua região ali também, ele falou assim, o nome de peso e tal, ele me deu mais um gás, assim, né? Mas, enfim, era a vontade de colaborar mais, sabe? Sim. Então, Ô, Rafa, e eu lembro, né, que mesmo com a falta de experiência que você tinha no meio político, você recebeu uma boa votação, né? Tu lembra a votação? então eu lembro, né? Foi 1.191 votos Sim. e lembro contadinho, né? E eu também, assim, fiquei surpreso, né? Porque o que aconteceu ali? Eu acabei decidindo no mesmo ano, né? A corrida começava em agosto, mas eu acabei decidindo em abril, ali no laço, para se inscrever na chapa e para, né, entrar.
E só daí isso, infelizmente, acabou pesando contra porque eu cheguei em muito lugar onde já tinha chegado outras pessoas antes, né? Já existia. E aqui na nossa região tem muita gente de palavra e isso eu também acho Sim. muito. Mas é por isso, Rafa, que assim, ó, até hoje eu lembro dessa eleição e, de fato, me impressionou de forma positiva a sua votação por esses fatores que você falou. A gente que é do meio, a gente sabe as dificuldades que tem. Então, Uhum, assim, não é fácil. Não é só uhum, você vou colocar meu nome à disposição e vou ganhar 2.000 votos. Não é assim que uhum, funciona. uhum, É muita sola de sapato, é muito trabalho, tem história envolvido, tem currículo envolvido. uhum, E eu acho que aquilo ali, essa votação, Rafa, que na minha opinião foi uma grande votação que você recebeu em 2016, por esse histórico todo e por esse cenário todo que você contou, isso mostra o quanto que você era um cara e é uma pessoa muito querida na nossa região, porque as pessoas votaram, você não teve, eu lembro que você já comentou isso para mim, você não tinha tempo de sair, fazer campanha, visitar, então assim, você não teve aquele preparo que os outros já tinham e de repente vai para a eleição, as pessoas ficaram sabendo que você era, gostavam de você, iam lá, votaram 1.100 votos, uma votação muito boa, uhum, excelente, pelo cenário todo que você contou. Então, eu quero te dar os parabéns em relação a isso. uhum, Isso mostra o quanto que a nossa comunidade gosta de você, uhum, tá? Ô, uhum. Rafa, e agora? E a GoMed? Como que surge a GoMed e por quê? Então, daí, continuando a história, né? Porque isso foi em 2016, mas nessa época, ali, eu fiz a primeira especialização, fiz em nefro, que é rim, né? Fiz lá de 2006 a 2009, e a medicina do trabalho eu fiz ali nesse meio tempo, 2012 e 13, que é uma outra especialização, né? Fiz porque eu vi aqui na nossa região que tinha esse ímpeto industrial, empresas, muita empresa, né? E não tinha uma clínica de medicina perene, né? Eu lembro que depois de 2012, 13, vieram duas clínicas, ficaram ali meio ano, um ano e fecharam as portas, né? Então, a minha ideia, até eu analisando ali o mercado e tal, e como já trabalhava um tempo, aos pouquinhos eu fui buscando nas empresas, pessoas aqui da região, vendo, não, fui fazendo aquela pesquisa de mercado, né? Ah, se a gente abrir, a gente pode atender, a gente, né? O que precisa para um médico atender aqui? Então, fui formatando o negócio até que em 2018 eu dei o pontapé ali, né? Não, então vou abrir, vamos. A ideia é fazer uma medicina ocupacional e trazer especialidades também para a região, porque Que é também uma dificuldade. que é uma dificuldade e tal, para atender a região de Piraberaba, Garuva, Sim. aqui, enfim, no geral aqui, né? E inicialmente, então, eu consegui especialistas, enfim, várias especialidades, oftalmo, cardio, pneumo, pediatra. E aí só terminei, eu reformei ali um espaço, né? Ampliei, reformei e comecei a atender. E a ideia principalmente era realmente atender um furo de Uma demanda que que não existia tinha, que e não era tinha, não, atendida. isso. E então estava ali. Então, basicamente foi isso. E hoje você está feliz com esse resultado, Rafa? Tô. Não, assim, ó, tudo é muito trabalhado, né? Sim. Nada é fácil e tal. E é um mercado que é muito competitivo, né? Até porque tem clínicas com estrutura e tem clínicas que não tem, então tu compete com todas, né? E consegui agregar bastante ali no nosso serviço, então a gente tem bastante diferencial. E é um dia após o outro e não tem Sim. moleza, sabe? Eu posso falar porque eu sou paciente ali da clínica do Dr. Rafael da GoMed, né? Eu uso o serviço ali de laboratório que tem ali em parceria com a Promed e também me consulto ali com o Dr. Tiago, que é Uhum, psiquiatra, né? uhum, Para estar na vida pública, né? Assim, não, Rafa, dá, né? aham, Então, assim, o Dr. Tiago, ele sempre está controlando ali, né? A uhum. base de alguns medicamentos, um excelente Sim, médico muito bom médico. psiquiatra me atende, é o meu médico, que Uhum, é ali da GoMed.
E veja só, eu não eu posso estar cometendo alguma injustiça, não estou lembrando de outro psiquiatra que atenda aqui em Piraberaba através de clínica, eu acho que não tem. E era uma necessidade que nós tínhamos. E o Rafa pensou justamente nisso. Vamos trazer algumas especialidades que de fato a gente está com dificuldade. Ô Rafa, e a família? O doutor Rafael é casado, tem filhos, como que é isso? Então, eu namorava 10 anos, casei, né, com 10 anos de namoro com a Tatiana. Tu enrolou ela 10 anos? Né? 10 anos. E aonde que você conheceu a Tati? Foi assim, conheci aqui em Piraberaba. Ela era daqui? Não, é do Boa Vista, só que daí ela tem uma prima que mora em Piraberaba, e daí ela vinha aqui para as férias, final de ano e tal, acabei conhecendo ela ali na casa da prima dela, e a gente casou em 2014, e em 2016 veio o Alexandre, primeiro filho. E em 2019, logo depois da GOMED, já veio a Rebeca. Sim. Então, e essa é a minha família, né? Sim. Hoje em dia. E a Tati trabalha contigo na GOMED? A Tati, então, daí o que acontece? A Tati, ela trabalhou muito tempo como assistente promotor. Ela se formou em 2010 e trabalhou praticamente até 2020 como assistente promotor. Daí, em 2020, ela saiu e a Rebeca, pequenininha, tinha 5 meses, ela ficou mais para dar uma atenção ali, também foi aquela época de Covid, aquela época mais difícil, sabe? E a clínica estava começando, então tinha muita, né, não tinha uma demanda tão grande. Então, e daí a Rebeca com 1 ano e pouquinho, quando a Rebeca começou no jardim no berçário, aí a Tati assumiu junto comigo ali na área administrativa, assim, né? Sim. Então, até mesmo porque não tem como, eu estava atendendo, né? Eu atendo, faço todos os atendimentos ali, então precisava alguém na retaguarda da área administrativa, porque também é muita, né? E hoje em dia a gente está ali com 18 funcionários, então imagina, não Sim. teria como Sim, tá certo. fazer essa gestão, ou escolhia um ou outro, né? Então como a gente tem esse tempo para conversar também aqui, então fica mais fácil. Fica mais fácil, fica. Então tá. Rafa, quero agradecer. Eu acho que a gente conseguiu contar de uma forma resumida. Lógico que a gente tem tempo, então tem que resumir a história. Mas eu acho que a gente conseguiu resumir um pouco da história do Dr. Rafael aqui, que é uma pessoa e um médico também muito querido na nossa região. Obrigado pela participação, Rafa. Não, eu que agradeço. Obrigado, né? E o que precisar, a gente está aí, né? E, enfim, nosso propósito aí é evoluir junto, sabe? É isso daí. Obrigado, Rafa. Beleza? Obrigado. Voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.